Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo. O tema de hoje são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da nossa disciplina de Recursos Naturais aplicados ao turismo. Antes de chegar nos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quero trazer um pouquinho para vocês a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque para fazer sentido os objetivos do desenvolvimento sustentável, é necessário entender que a Declaração dos Direitos Humanos ela é anterior e os objetivos do desenvolvimento sustentável eles são baseados nesses direitos, entende? Eles partem desses direitos, que os direitos humanos têm que ser atendidos, certo? A Declaração dos Direitos Humanos ela foi adotada, pela Assembleia Geral da ONU em 1948, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, e foi a primeira vez na história do nosso belíssimo planeta que se pensou realmente em direitos para todos, para evitar os horrores que a gente observou nessas duas grandes guerras, certo? São 30 artigos que descrevem os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas, todas, sem fazer distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra distinção, seja do país que a pessoa vive, a questão social. Então, os direitos humanos é para todo e qualquer ser humano, certo? Sem essa... Ai, chega a dar uma tristeza só de pensar. Sem essa pira de direitos humanos para humanos direitos, tá? Direitos humanos, a gente fala, é para todo ser humano, tá? Não interessa da onde, né? Qual opinião, direitos humanos é para todos os seres humanos. E a partir do momento que tu começa com essa de direitos humanos só para humanos direitos, quer dizer o quê? Que daqui a pouco tu pode ficar à margem desses direitos, que os teus direitos podem ser violados, certo? Então, sobre os direitos humanos, são direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos, independentemente de raça, gênero, idade, deficiência, condição de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura ou qualquer outra condição, tá? Os direitos humanos vão abranger os direitos civis, os direitos políticos, econômicos, sociais e culturais, além dos direitos de solidariedade, tá? Então, a questão da solidariedade, ela vai além dessa ideia de, eu vou fazer o bem pro meu próximo, eu vou ali entregar uma cesta básica. Não, a ideia de solidariedade, ela é muito maior. Quando tu perde a noção de solidariedade, tu perde a noção de que tu faz parte de um todo, de uma sociedade e que todos devem ser respeitados dentro dessa sociedade. Cometeu um crime? Bom, essa pessoa precisa ser... O crime precisa ser investigado, essa pessoa precisa ser julgada, condenada ou absolvida e se for o caso de condenação, cumprir sua pena, entende? Essa questão de justiça com as próprias mãos não funciona, ela gera só mais violência ainda. Então, sobre os ODS, é importante, então, essa fala anterior para que vocês entendam. E quando a gente fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente pensa em objetivos que possam garantir o atendimento das necessidades da geração do presente, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações, tá? Então, isso é muito importante. Para que tu atenda às necessidades da atual geração, tu não pode deixar as próximas gerações sem condições de atender, as suas necessidades.
O que está acontecendo no Brasil hoje é justamente tudo o contrário do que a gente está vendo aqui, tá? A gente tem um ministro do Meio Ambiente que é a favor dos garimpeiros, que é contra os indígenas, que é contra todos os biomas do Brasil, que é a favor dos madeireiros, né? Então, a gente tem hoje um governo que é contra garantir as necessidades das futuras gerações. Então, provavelmente, os meus filhos, os meus netos, não verão a maioria desses biomas e vão ver uma natureza toda devastada, tá? Se a gente continuar assim, é o que vai acontecer. Triste, muito. Mas vamos lá, vamos tentar manter o ânimo, porque não há mal que sempre dure, certo? Então, 2015, gente, teve uma Assembleia das Nações Unidas, né? Os chefes de Estado, líderes governamentais, representantes das diversas nações, né? Compactuaram com em desenvolver, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, constituindo a Agenda Global, que é a Agenda 2030, né, no caso, as metas para serem atingidas até 2030. E essas metas têm 3 dimensões básicas de desenvolvimento: a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Essas 3 questões juntas. Tá? É difícil tu falar em preservação da natureza para uma população que está passando fome, certo? Então, é difícil tu falar em preservação da natureza para uma população que está vivendo em grande desigualdade social. Então, essas 3 coisas têm que andar junto: o econômico, o social e o ambiental, para que a gente possa ter um ambiental protegido de fato, certo? É aquela coisa, a gente só protege o que é significativo para a gente. Então, por isso também a importância da educação ambiental, mas vamos por partes, tá? Então, a visão do futuro prevista nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável abarca um mundo que tenha um respeito universal aos direitos humanos, à dignidade humana, certo? Todos os humanos, né, todos os seres humaninhos merecem ser respeitados. A democracia, ela é fundamental para que se tenha a questão ambiental, certo? Eu não posso acreditar que em ditaduras a gente vai ter um equilíbrio ambiental. A questão do Estado de Direito, ou seja, que cada ser humano tenha seus direitos respeitados. A questão da justiça, tá? Como um todo, como instituição. É muito importante essa questão dos 3 poderes, gente. Tá? Do legislativo, do executivo, da justiça, tá? A gente tem que ter isso muito claro. A igualdade e a não discriminação é fundamental dentro dos ODS. A questão da educação com igualdade de oportunidades. Vocês estudam no IFE, né, no Instituto Federal, no nosso caso aqui o Farroupilha, e os IFES, né, os Institutos Federais, eles foram pensados e construídos dentro da perspectiva de atender ao filho do pobre, tá? Que fique muito claro isso, que o IFE não é para atender a elite. O IFE ele foi pensado por um governo que tinha como objetivo o atendimento de qualidade, de uma educação de qualidade, para dar mais oportunidade para o filho do pobre, para que ele pudesse competir em melhores condições com o filho do rico, certo? Então, essa igualdade de oportunidade, ela é muito importante para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, certo? E a ideia, então, o que, né? Dessa Agenda 2030 como parte da transformação do nosso planeta, né? De reduzir as desigualdades, sejam elas econômicas, sociais ou ambientais. Então,
Agenda 2030, né, a agenda das metas para serem cumpridas até 2030, elas buscam um planeta com relações igualitárias, com a paz universal, com mais liberdade para as pessoas, com a erradicação da pobreza extrema, né? E esse é um dos maiores desafios. Agora, durante a pandemia, a gente viu o quão desafiador a questão econômica vem acontecendo, né? Principalmente para países como o Brasil, que não fizeram investimentos em atender a população. Vários outros países buscaram muito mais auxiliar a sua população. Né? Se a gente vai pensar o valor do auxílio emergencial quando era R$600, já era absurdamente baixo comparado a outros países. Agora, o atual valor, então, é ridículo, que a gente está num momento de grande inflação. Teve até algumas discussões nas redes sociais, né, em função do quê? Estamos com menor consumo de carne. E aí teve alguns famosos, né, será que as pessoas estão tomando consciência? Não, as pessoas só não têm dinheiro mesmo, tá? As pessoas simplesmente só não têm dinheiro para comprar carne, no preço absurdo que está. Aí tem aquela glamorização da pobreza também, né? As pessoas agora estão fazendo comida no fogão a lenha assim, o botijão de gás a R$100, o auxílio emergencial de 150. Compreendem? Então, muitas vezes tu leva uma cesta básica para uma família, mas aquela família não tem nem condição de ter um botijão de gás, né? Então, tá tenso. Retomando a questão dos direitos humanos, né? Buscando a igualdade entre todos, independente de qualquer fator, de qualquer condição, igualdade entre os seres humaninhos. A ideia, então, da Agenda 2030, né, como um plano de ação para a prosperidade do planeta, paz universal, né, que é indispensável. Tu não tem como ter um desenvolvimento sustentável num planeta em guerra, né? Assim, as guerras também destroem a questão ambiental. É importante da gente ter essa noção, que não são só vidas destruídas, vidas humanas, mas muitas outras espécies também são destruídas em períodos de guerra. Então, pessoal, são 17 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro desses objetivos, a gente tem uma série de metas a cumprir para que se atinja esses objetivos. Então, não é só o objetivo, conforme cada um deles tem uma quantidade de metas que precisam ser cumpridas para se atingir o objetivo. Nós não vamos trabalhar com todas as metas, obviamente, né? Esse material está disponível nas redes. Eu postei também aqui para vocês uma cartilha que fala sobre cada um dos objetivos, tá? Vamos então analisar um a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Lembrando que os 17 objetivos são integrados, são indivisíveis e estimulam a ação em 5 áreas consideradas fundamentais para a humanidade nos próximos 5 anos. Então, eu tenho 5 áreas e esses 17 objetivos foram pensados para atender essas 5 áreas. Primeiramente, as pessoas, né, garantindo que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade, igualdade e um ambiente saudável. Então, sempre a questão ambiental junto. Outra área fundamental, o planeta, a proteção ao planeta, né? Combatendo a mudança climática, combatendo a degradação toda, buscando atender às necessidades das gerações presentes e futuras, né? Sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações.
A prosperidade, também uma área assegurando que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera, plena de realização pessoal e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. E aí é aquela questão, realização plena e pessoal, que as pessoas se coordenem e não queiram comprar o mundo todo, né? Essa questão do consumo, ela é bastante tensa, mas aí está dentro de um dos objetivos, tá? A área da paz, né? Promovendo sociedades pacíficas, justas, inclusivas, livres de medo e da violência. Estamos num país cada vez mais violento, em que o governo legitima a violência. Então, estamos vivendo períodos bastante complicados. Tivemos manifestações que pessoas que nem estavam na manifestação foram atingidas por bala de borracha, queima-roupa, né? E perderam sua visão. A gente viu amplamente noticiado, né? Então, bastante triste. E a questão das parcerias também, mobilizando os meios necessários para implementar a agenda. Então, a gente vive hoje no momento, aqui no Brasil, um momento bem tenso, inclusive em relação a essa agenda, por motivos de o atual governo não quer fazer parte de tudo isso, certo? Certo não, né, gente? Errado. Errado, bem errado, da parte do governo. Primeiro objetivo, erradicação da pobreza, tá? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Né? A busca é que se tenha um padrão de vida digno, que as pessoas possam se realizar em seu potencial, ou seja, que as pessoas tenham as condições básicas, certo? A gente vive dentro de um sistema que a pobreza ela é necessária para a manutenção do sistema capitalista. Então também tenho eu esse questionamento interno, tá? Os objetivos do desenvolvimento sustentável querem erradicar a pobreza. Joia. Legal, concordo. Dentro do sistema capitalista é praticamente inviável. Então a gente teria que terminar com o sistema capitalista para atingir esse objetivo. Só que terminar com o sistema capitalista não faz parte dos objetivos do ODS, tá? Os objetivos do ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são vistos e pensados dentro do sistema capitalista. Por isso que alguns deles não são possíveis de atingir. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Fome zero. O Brasil está de volta no mapa da fome. Segurança alimentar. Difícil ter segurança alimentar quando o Brasil produz para exportação e a sua população passa fome. O agronegócio está bombando, ganhando milhões e a população passando fome. Melhoria da nutrição. Não está ocorrendo, pois estamos com cada vez alimentos de menor qualidade e uma agricultura completamente insustentável, porque a agricultura no Brasil ela desmata, ela usa solos que muitas vezes não são próprios, coloca ali um monte de elementos químicos para que aqueles solos possam ser utilizados, esgota aqueles solos, lota de agrotóxico, né? Agrotóxicos de diversos tipos, proibidos em vários países do mundo, proibidos em toda a Europa, proibidos nos Estados Unidos, proibidos em uma série de países, vem todo o lixo químico para cá, para o Brasil. Polui a água, polui o solo, causa erosão no solo, então aqui no Brasil a gente está muito longe disso. O problema do Brasil não é a falta de produção de alimentos, mas a má distribuição, tá?
É aquela coisa, o cerrado está sendo desmatado para se produzir soja, para exportar soja para a China, para alimentar porcos na China, olha só, né? E a população no Brasil passando fome. Terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. É possível ter saúde e bem-estar comendo alimentos cheios de agrotóxico, alimentos transgênicos, alimentos que me causam alergia. O trigo de hoje tem muito mais glúten do que o trigo do passado. A quantidade de pessoas que temos hoje intolerantes ao glúten, intolerantes à lactose. Por quê? Porque esses alimentos foram sendo modificados ao longo do tempo e causando uma série de problemas. Bom, para vocês entenderem como um objetivo está ligado no outro, tá? Focando saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, a preocupação com as pessoas de todas as idades. Da criança, de tu te preocupar em reduzir a mortalidade infantil, até garantir um tratamento de saúde para os idosos. Então, tu vai de uma ponta a outra, tá? Atingir a cobertura universal de saúde. O Brasil tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que infelizmente perdeu muito de suas verbas, foi sucateado, enfim. Mas graças ao SUS, muitos de nós foram vacinados. Se não fosse a negativa do presidente em responder e-mails da Pfizer e boicote à vacina, enfim, poderíamos já estar todos vacinados, poderíamos estar todos vacinados numa aula presencial no IFE. Ah, que alegria seria a minha! Infelizmente, não, tá? Então, ó, tá dentro das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensados para o planeta como um todo, tá? Para o planeta como um todo. Liderado por países capitalistas, esses objetivos, tá? Então, não é coisa de comunista, tá? E parem com essa história, porque, gente, o Brasil nunca nem chegou perto do comunismo. Se vocês quiserem aula de geopolítica, que também faz parte da geografia, que é minha disciplina de formação, claro, aqui eu tô para os recursos naturais aplicados ao turismo. Mas aí vocês podem perguntar, tem outros vídeos no canal que falam um pouco de geopolítica, tá? Por que é importante trabalhar essas questões? Porque isso afeta diretamente a área de vocês. Se as pessoas já estivessem vacinadas, o turismo estaria circulando, gerando emprego e renda. E, infelizmente, não está. Então, atingir cobertura universal de saúde. O Brasil tem potencial para isso? Tem. Vários outros países não têm um sistema único de saúde como o SUS e tiveram grande dificuldade porque tinham dinheiro para comprar vacinas, compravam vacinas, mas não tinham essa organização como a gente tem no Brasil. No Brasil, vacinas funcionam, essa questão de imunização da população funciona. A gente só teve esse problema, né, devido à falta de vontade do governo, mas estrutura a gente sempre teve, tá? Até 2030, então, pretende-se acabar com a epidemia de AIDS, de tuberculose, de malária e de doenças tropicais negligenciadas, né? A epidemia de AIDS, gente, ela continua ocorrendo. No Brasil temos muitos casos, muitos jovens não levam hoje não entendem que é sim perigosa, que é uma doença perigosa, que causa uma série de problemas, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas conseguindo conviver relativamente bem sendo soropositivo. Isso não quer dizer que seja uma gripe, tá? Não é uma gripezinha. É necessária a prevenção, então usem preservativo sempre. A tuberculose é uma doença que ressurge principalmente em áreas mais insalubres. Se tem surtos de tuberculose, por exemplo, em presídios, frequentemente. A questão da malária,
da febre amarela, da zika, da chikungunya, da dengue, né? Então são doenças que elas são recorrentes em função da falta de saneamento básico, muito recorrentes no Brasil. Aí o objetivo do desenvolvimento sustentável número 4, educação de qualidade. Assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tá? Então, para o filho do rico, para o filho do pobre. Tá? A partir do momento que a gente vê a educação como uma porta para o crescimento individual e para o crescimento coletivo de uma sociedade, a partir do momento que se entende a educação como algo realmente importante, a gente tem uma valorização tanto dos professores, né? Oi, valorizem os professores, como do papel que a educação pode ter na vida de cada um. Eu fico feliz que vocês estejam estudando, mesmo nesse momento difícil, mesmo remotamente. E é necessário, sim, educação de qualidade, até mesmo para que a gente não tenha essas aberrações no governo. E para que se entenda o ambiente, que se conheça o ambiente, para que queira se preservar o ambiente. Então, para querer preservar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Quinto objetivo, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aí a gente vem uma questão bem forte, que é o quê? A visão que muitas pessoas têm do feminismo. Sim, vou entrar nessa discussão. Por quê? As pessoas veem o feminismo muitas vezes como o contrário do machismo. Não. O feminismo não mata ninguém. O machismo mata. Quantas mulheres são mortas e os seus companheiros alegam ainda a legítima defesa da honra. Pelo amor de Deus, gente. 2021, né? Então, quando se fala em feminismo, não é que as mulheres querem ser mais que os homens, não. Se busca um patamar de igualdade, de respeito, tá? Então, se busca o quê? Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte, tá? Que no mercado de trabalho, mulheres e homens possam ter salários iguais, certo? Muitas vezes a gente tem homens e mulheres na mesma função e os homens com salário muitas vezes 30% maior do que essas mulheres. Temos áreas muitas vezes que mulheres não são contratadas porque tem filho, porque, né, aquela coisa numa entrevista de emprego, uma mulher ouve, tá, mas tu tem filho, tu pretende ter, quem vai ficar com as crianças? Um homem não passa por esse tipo de constrangimento. E se tu diz, não, não tenho, mas tu pretende ter? Não. Como assim uma mulher que não quer ter filho? Oi, tudo bom? Né? Então, o preconceito, o machismo, ele está em falas do cotidiano. Além disso, a questão de eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas, seja na esfera pública, na esfera privada, incluindo também a questão do tráfico e a exploração sexual e outros tipos de exploração que as mulheres sofrem, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa visão de igualdade de gêneros e igualdade de oportunidades. O sexto objetivo, então, água potável e saneamento. Percebe que esse de água potável e saneamento ele está atrelado àquele da saúde e do bem-estar. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Água e saneamento para todos. É papel de cada estado, de cada país, fazer esse gerenciamento. A gente observa no mundo que todas as vezes que esses serviços foram privatizados, deu problema. E depois eles foram reestatizados.
Eu não posso ter serviços estratégicos como a questão de água e saneamento básico privados, porque se o serviço é privado, ele vai atender só a parcela de pessoas que vai dar lucro. Ele não vai estender uma rede de atendimento de água em grandes distâncias, porque não é lucrativo, certo? Então, muito importante que se melhore a qualidade da água, que se reduza a poluição, que se elimine o despejo de esgoto in natura em cursos d'água, que os resíduos das indústrias, o esgoto doméstico, que seja tratado adequadamente e que não se entupa as lavouras de agrotóxico, porque esse agrotóxico vai parar na água e essa água vai ser captada e vai chegar na torneira das pessoas. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui em São Borja, a água que chega na nossa torneira é contaminada por agrotóxico. Sim, tem estudos que comprovam isso. Pelo menos 4 substâncias diferentes advindas de agrotóxicos estão na nossa água. Tu toma água direto da torneira, tu não filtra. Filtro de barro é uma boa, viu? Ai, professora, trago realidades. Número 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Então, que todos possam ter uma energia sustentável. Problemas? Oh, tá difícil trazer aquilo, né? Ah, não, aqui no Brasil a gente está cumprindo já o objetivo. O que está acontecendo? Derrubada das florestas. Com a floresta derrubada, menos chuva, os reservatórios das hidrelétricas ficam vazios, não tem como produzir energia através da hidrelétrica, olha só. Então, o que acontece? As mudanças climáticas que estão ocorrendo em função do desmatamento vão fazer com que a gente também fique sem energia. Eu tô rindo de nervoso, tá? Já pensaram nisso? Então, a nossa matriz energética mais utilizada aqui no Brasil, que é a energia hidrelétrica, né? Feita através das grandes usinas hidrelétricas que usam o movimento da água para a produção de energia, vão se tornar obsoletas em pouco tempo. Por quê? Porque não vamos ter água suficiente para movê-las. Além de não termos água de qualidade para beber, não teremos água para mover essas fontes de energia. Então, qual é o interessante que se faça e que muitos países fazem? É trabalhar com painéis de energia solar, né? Ai, professora, mais dias nublados. Gente, na Alemanha, que tem bem menos horas de sol por ano do que no Brasil, os caras conseguem produzir grande parte de sua energia através da energia solar. Por que aqui no Brasil a gente não conseguiria? Mesmo aqui na região sul do Brasil, a gente tem condições plenas para produzir energia solar. Certo? Questão de objetivo de número 8, então, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Tá? Então, trabalho decente e crescimento econômico. Para que eu tenha um trabalho decente, eu preciso ter uma legislação que garanta os direitos do trabalhador. Eu preciso que o trabalho escravo seja proibido, coibido. Né? O objetivo aqui reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao trabalho escravo, tá? Bem como o tráfico humano, e modo de garantir que todos alcancem o pleno potencial e capacidades. Infelizmente, no Brasil, estamos há alguns anos sofrendo ataques aos direitos trabalhistas. Né? Complicado? Como vamos atingir esse objetivo? A questão de ter um desenvolvimento econômico sustentado,
de ter emprego para a população, ela é fundamental para que eu possa preservar o ambiente. Eu tenho diversas formas de ter trabalhos decentes e tudo mais, diferente do que a gente está vendo hoje, de uma quantidade absurda de subemprego, de pessoas sobrevivendo de catar material reciclável. Ai, professora, mas todo trabalho é justo, todo trabalho é digno. Tem a página 2, né, gente? Tem formas de trabalho que são bastante degradantes. Eu não estou falando da pessoa que está lá, está fazendo o seu papel, né? Tá buscando sustento da sua família. Joia, ele tá se virando. Qual o problema? A gente deveria ter um governo que desse condições de organizar diferente. Então, vamos organizar em cooperativas para a coleta dos resíduos recicláveis, vamos organizar esses catadores para que possam fazer um trabalho mais qualificado, para que possam ter mais dignidade, entende? Eu já visitei cooperativas de catadores, que joia, o pessoal organizado, o pessoal trabalha uniformizado, faz a separação, recebe os resíduos em galpão de reciclagem, entende? A coleta seletiva funciona, as pessoas separam os resíduos sólidos dos resíduos orgânicos e tudo funciona bem. Infelizmente aqui não está acontecendo dessa forma. Então é importante que se tenha uma outra forma de olhar a questão do trabalho também. Então, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 9 trata o que da ideia de indústria, inovação e infraestrutura. Busca o que? Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. A partir do momento que eu fomento a inovação, eu penso em novas formas de produção que agridam menos o ambiente, que consigam que o trabalhador tenha melhores condições dentro da indústria, que eu consiga construir infraestruturas que agridam menos o ambiente. Eu consigo construir uma indústria que emite menos poluição, que gera menos resíduo, que os resíduos são reaproveitados. Então, tudo isso precisa ser pensado. Observem que, quando eu falo de objetivos de desenvolvimento sustentável, eles incluem os governos, as instituições de justiça, a população como um todo, as escolas, as ONGs, né, que são as organizações não governamentais. Então, são todos incluídos e trabalhando em prol dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Não é aquela coisa assim, eu não preciso. Não, todo mundo precisa participar. Todos fazem parte. Todos nós moramos no mesmo planeta. Então, todos precisam fazer sua parte. É como eu costumo brincar. Se eu moro num prédio, cara, eu sou ótima. Eu separo o lixo seco do lixo orgânico. Eu tenho umas plantinhas bem bonitinhas na frente de casa, bem cuidadinhas, aguadinhas, sem deixar água no pratinho para criar mosquito da dengue. Tudo bem asseadinho, bem limpinho. Aí, meu vizinho de cima joga lixo pela janela. Meu vizinho de cima tem as pneu espalhado, garrafa, tudo cheio de água, juntando mosquito. Adianta? Então, pensa nisso. Trouxe da escala micro, pensa isso na escala macro. Pensa isso enquanto planeta. Temos alguns países que fazem esse processo de reciclagem, que tu chega e tu guarda, e tu tem uns reservatórios, que tu coloca ali as garrafas que tu usou na tua casa, e aí ele te dá um ticketzinho, que aí tu tem um desconto no supermercado, na compra, né? Mesma coisa com lata, com vidro, tudo organizadinho. Temos países que fazem a sua parte. Aí temos o Brasil, desmatando um pouco o que resta dos nossos biomas, está fazendo sua parte? Não, está sendo o vizinho porco, imundo, que não vacina a população, que espalha dengue, que espalha chikungunya, que espalha zika, né? Tenso. Então,
todos têm que fazer a sua parte. Não seja você o vizinho relaxado. Redução das desigualdades, então, é o ODS de número 10. Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do planeta. Tá? No ranking da desigualdade social, o Brasil está no topo. É um país muito desigual. A gente observa isso até mesmo no próprio município aqui que moramos. Tu observa o quanto é desigual, o quanto uns andam de jatinho para cima e para baixo e outros a pé, né? Então é importante que a gente pare e pense como reduzir essas desigualdades. Vários países com a pandemia criaram impostos, né, taxação para as grandes fortunas, ou seja, uma forma de tentar distribuir a riqueza. Aqui no Brasil, o ministro o ministro da Economia propôs taxar livros, porque afinal de contas só os ricos leem. Oi? Aí tu vai elitizar ainda algo que tu diz que é elitizado já. Mas que a gente sabe que tem muita gente humilde aí que gosta de ler, gosta de ter uns livrinhos em casa. Pois é. Então, reduzir as desigualdades dentro dos países, então o Brasil teria que começar a trabalhar para isso, e entre eles também. Tá? E aí a gente necessita o quê? De um esforço global para essa redução das desigualdades. O objetivo, então, número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, com a ideia de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Para que isso ocorra, tem que ser pensado a forma de transporte segura, que não fira a dignidade. Vocês já devem ter visto alguns vídeos e tal do transporte público em algumas grandes cidades, o quão absurdo é, que tu tem guardas empurrando as pessoas para dentro dos trens, né? As pessoas indo trabalhar como se estivessem dentro de latas de sardinha, com um preço não tão barato assim. Muitas vezes o modal de transportes também não é nada sustentável. Então, quando a gente fala em cidades e comunidades sustentáveis, a gente tem que melhorar muito a forma de mobilidade da população, o acesso das pessoas a todas as infraestruturas da cidade. Todos têm que ter acesso. A questão das pessoas com algum tipo de deficiência física também, o quanto é difícil para elas circularem nas cidades. Eu observo aqui em São Borja a questão das calçadas. Já pensaram quanto é difícil para um cadeirante andar nas calçadas aqui de São Borja? Ai, professora, mas não precisa pensar muito, tu não te vê enquanto cadeirante? Tendo em vista que ninguém tá livre, né, gente, de levar um tiro e ficar paraplégico, de sofrer um acidente de carro e ficar paraplégico, né? Enfim, uma doença, ninguém tá livre. Mas vamos pensar numa situação mais amena, então. Uma mãe e um carrinho de bebê. É tranquilo andar aqui pelas calçadas de São Borja com um carrinho de bebê? Pensa tu mesmo com um carrinho de feira, arrastando um carrinho de feira pelas calçadas aqui de São Borja. São Borja é uma cidade sustentável, segura, resiliente? Não, né? Tem a questão da segurança, que a violência não é uma questão tão preocupante, mas pode se tornar sim, principalmente em função do quê? A partir do momento que a crise aumenta, a miséria aumenta, a violência também aumenta. Objetivo de número 12, então, consumo e produção responsáveis. Uma tecla que eu bato bastante, né, que a gente já trabalhou na ideia da pegada ecológica, o quanto a forma de consumo, o teu padrão de consumo afeta o ambiente. Então, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Ou seja, reduzir a geração de resíduos,
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis. Então, por exemplo, assim, a Coca-Cola. A Coca-Cola é a maior produtora de plásticos do planeta. E aí? Além do... Não estou nem falando do fato do refrigerante fazer mal para a saúde, ser lotado de açúcar. Pensaram nisso? Então, antes de comprar, tu precisa mesmo daquilo? Ou tu tá comprando só por impulso? Ou tu tá comprando para suprir uma carência tua, uma carência afetiva, alguma coisa que tá te fazendo ali mal? Ou porque tu quer te aparecer para alguém? Pensem nisso. Quando a gente fala em consumo responsável, a gente tem hoje uma série de gatilhos que fazem com que as pessoas consumam mais, sempre uma busca pelo consumo. Então, tu tem propaganda em todo lugar, volta e meia tu recebe notificação no teu celular de algum aplicativo que tu tem com alguma promoção. Muitas vezes tu tá naqueles grupos de WhatsApp de loja que não tem por que tu entrar, porque ficam te mandando coisa e tu quer comprar. Então, essa forma de ver eu realmente preciso, ela é fundamental, gente. Objetivo de número 13, então, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Então, a gente vai ter cada vez um clima mais extremo. Teremos mais tempestades em alguns lugares, teremos secas pronunciadas em outros. Daqui a pouco a gente vai começar a ter, já temos, né? Os refugiados ambientais. Por quê? Porque muitas ilhas com o aquecimento global, o que acontece? Aquece o planeta, derrete gelo, o nível do mar sobe, algumas ilhas desaparecem e temos pessoas que são desalojadas. Então, os chamados refugiados ambientais, que perdem seu local de moradia em função dessas questões de mudanças climáticas. Então, é muito importante que se tenham ações para reduzir essas mudanças climáticas. E aí, o Brasil hoje, sendo um país que contribui muito para essas mudanças climáticas, com todo esse desmatamento, com todas as queimadas. Então, estamos hoje num país que é visto internacionalmente como um grande inimigo do planeta, seja pela destruição ambiental, seja por criar novas cepas de vírus. Objetivo de número 14 se refere à vida na água e aí solicita que as pessoas, empresas, organizações, seres humaninhos como um todo, solicita o quê? Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Para vocês terem uma ideia, a previsão é que até 2050 se tenha mais na água mais peixes, mais plástico do que peixe. Já pensaram nisso? Tu vai acabar com uma grande fonte de alimentação da humanidade. Tu vai acabar com ecossistemas que estão ali. E, por exemplo, já falei para vocês aí do fitoplâncton, né? Que o papel do fitoplâncton é fazer fotossíntese, e no que faz fotossíntese para se alimentar, retira carbono, retira gás carbônico do ambiente, ou seja, sequestra carbono da atmosfera. Então, tu destrói esse mecanismo, tu desregula todo o clima do planeta. Além disso, hoje a gente observa o quê? Que os peixes já vêm contaminados, seja por metais pesados, né? A questão do mercúrio, o garimpo na Amazônia, esse mercúrio todo contamina toda a bacia amazônica e chega aos oceanos também. A poluição como um todo, a pesca predatória, né? Nós temos grandes empresas pesqueiras que pescam com explosivo no fundo do mar,
que detonam explosivos no fundo do mar e os peixes boiam e eles retiram aqueles peixes e muitos daqueles peixes não são as espécies que são mais rentáveis economicamente. Eles jogam de volta, ou seja, a destruição da vida aquática. Pensem vocês também, vocês que são do turismo. Recifes de corais belíssimos. Como vão ficar? Quem é que vai mergulhar para ver plástico? As pessoas mergulham para ver recife de coral, para ver peixinhos coloridos diferentes. As pessoas não mergulham para ver plástico. Compreende? E a circulação das águas do planeta, ela ocorre. Então, tu poluiu lá e essa poluição vai sendo deslocada por todo o planeta. Então, temos água poluída, poluentes, plásticos, microplásticos chegando em todas as partes do planeta. Então, além da questão da alimentação, da mudança no clima, muitas pessoas vão perder sua fonte de renda através do turismo também. Certo? É aquela coisa. O turismo, gente, quando a gente trabalha com turismo que é baseado na natureza, que o atrativo é um recurso natural, tu tem que pensar na preservação desse recurso. A partir do momento que tu destrói esse recurso, tu acaba com aquele ponto turístico, certo? O objetivo de número 15, então, a vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, deter a perda da biodiversidade. Então, era um objetivo, né, que até 2020 se promovesse a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar as florestas degradadas, aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. Aqui no Brasil a gente está vivendo totalmente o oposto, né? Maiores níveis de poluição, de degradação, de queimada, de desmatamento dos últimos tempos, né? Então, a floresta, gente, os biomas como um todo, eles têm um limite. A partir daquele limite, eles não conseguem mais se regenerar. A partir do momento que uma espécie entra em extinção, o que é extinção? Ela deixa de existir. Então, se tu faz com que essa espécie deixe de existir, não tem como recuperar. Morreu o último da espécie, não tem como recuperar. Tá? Não dá pra fazer como no filme do Jurassic Park, que tu pega o sangue de dentro do mosquito e faz geneticamente os dinossauros. Não, gente. Infelizmente não. Não tem como trazer novamente à vida algumas espécies. Nenhuma espécie que tenha sido extinta, tá? Então, a importância da preservação da vida terrestre, ela é gigantesca. Objetivo de número 16, então, paz, justiça e instituições eficazes. Então, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. É muito importante essa garantia da paz. É muito importante esse respeito aos direitos humanos, para que eu possa me sentir segura, para que tu possa te sentir seguro, para que a gente tenha certeza que os nossos direitos vão ser respeitados. Entra dentro desse mesmo pacote o combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, o combate à tortura, gente. A tortura é uma prática condenável. É uma prática condenada desde sempre. Para quem é religioso, né? Como é que tu vai defender a tortura? Jesus foi torturado, tu vai defender a tortura? Então tu não é cristão. Compreende a incoerência de muitos discursos? Compreende? Então a tortura, gente, ela
não é justificável em caso algum. Compreendem? Ah, professora, mas eu não sou cristão. Tá, tudo bem, tu não é cristão, mas tu tem uma noção de humanidade. Tu é um ser humano. Se tu é um ser humano, tu não pode aceitar que outro ser humano seja torturado. Compreende? Faz parte da consciência humana. Você tem consciência humana? Se você tem consciência humana, você tem que ser contra a tortura. O enfrentamento à corrupção, ao terrorismo, a práticas criminosas, especialmente essas que ferem os direitos humanos. Então, muitas vezes a gente ouve assim, essa gente que defende bandido. Não. A ideia é o quê? Que as pessoas possam ter os seus crimes investigados, que elas possam ser julgadas e possam ser condenadas e cumprir a sua pena e se reinserir no sistema. Agora, esse tipo de coisa que acontece da justiça com as próprias mãos, do chegar e matar e tudo mais, isso só gera mais violência. Violência gera violência, gente. É importante que vocês entendam isso. E o 17º objetivo, parcerias e meios de implementação, ou seja, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é que nós vivemos num planeta que não existe o fora, que estamos todos dentro. E precisamos nos apoiar, precisamos compreender que as minhas ações, as tuas ações, elas afetam globalmente. Então, quando se fala em parcerias, em meios de implementação, a gente está falando o quê? Que todos são responsáveis. Aí se tinha como objetivo que até 2020 se reforçasse o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos estados insulares, ou seja, pequenas ilhas, tá? Em desenvolvimento para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, status migratório, deficiência, ou seja, dados para conhecer a realidade dessas populações e poder pensar políticas para elas. Porque me deu um censo demográfico do IBGE. Amo barra sou. Não sou, nunca trabalhei no censo, mas sempre utilizei muitos dados do censo demográfico para as pesquisas, para os trabalhos, enfim, para minha tese de doutorado. Atrasou fortemente em função de não ter os dados atualizados. Também não terei, enfim. Mas o que acontece? O censo demográfico, gente, ele é muito importante, porque através dele a gente consegue levantar os dados de uma série de variáveis e consegue se pensar políticas de desenvolvimento de acordo com as necessidades daquele determinado lugar. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar a prefeitura, tá? Vamos pensar no micro. A prefeitura tem uma verba para instalar creches. Joia, conseguiu uma verba, vai instalar creches, bacana, porque as famílias precisam, né, de creches para deixar seus pequenos para poder ir trabalhar, buscar o pão de cada dia. Joia. Como é que a prefeitura faz? Se a prefeitura tem dados atualizados do censo demográfico, a prefeitura vai conseguir mapear quais são os bairros que têm um número menor de crianças em idade para ficar em creche. E aí pensar, bom, no bairro tal é mais importante eu ter creche, e em determinado bairro que eu tenho uma população idosa maior, eu preciso então de estruturas para atender esses idosos, entende? A mesma coisa que tu vai pensar a unidade de atendimento de saúde, né? Postinho de saúde. No posto X tem muito idoso. Então, nesse posto X é mais interessante eu ter um médico geriatra do que um pediatra, certo? Então, o que acontece? Esses dados, gente, eles são essenciais para a gestão. Seja a gestão do município, de um estado, de um país. A partir do momento que
2020 era para ter sido feito o censo demográfico, não foi feito. Ah, pandemia, tá, tudo bem, pandemia. Tem como fazer todo online? Não tem. A gente sabe que em muitos cantos do país, vocês já devem ter visto reportagem do que está sendo para chegar a vacina até lá, né? De agentes de saúde a nado em alguns lugares, né? Para conseguir chegar e vacinar a população. Então não tem como as pessoas da sua casa responder um questionário online se a pessoa não tem nem luz elétrica em casa. Então o que acontece? Precisa ser feito censo? Precisa. Para ser feito censo precisa de dinheiro. Não é pouco? Não é pouco. Mas o investimento no censo vai fazer com que os outros investimentos sejam muito mais certeiros, que a gente não tenha dinheiro público sendo jogado fora depois, porque tu vai ter os dados e aí tu consegue fazer a gestão dos espaços para atender a população que vive nesses lugares. O que a gente teve? A gente teve corte de verbo absurdo. É como se eu chegasse para vocês, tá, galera? Vocês vão organizar uma viagem, terminou a pandemia, vocês vão organizar uma viagem. E vocês, ai, que legal, professora. Eu digo, é uma viagem para 100 pessoas. Vocês, ai, que legal, professora, que joia, não sei o quê. E aí, a primeira coisa que vocês vão perguntar, tá, professora, mas quanto de dinheiro a gente vai ter? Aí eu olho para vocês e digo, R$10. Foi mais ou menos isso que fizeram com o censo. A previsão do orçamento era de alguns bilhões. Ofereceram menos de 150 milhões. Como é que vai fazer um censo assim? Difícil, né, gente? Anteriormente, a gente teve problema com o censo demográfico também, que era para ter ocorrido em 1990 e ele não ocorreu. O censo demográfico é de 10 em 10 anos. Ele não ocorreu em 1990, ele ocorreu em 1991. Por quê? Porque na época tínhamos como presidente Fernando Collor de Mello, estávamos tendo grandes problemas com corrupção e tudo mais. Quem é mais da antiga como eu deve lembrar, inclusive, do confisco das poupanças, né? E aí o censo não foi feito para que não se visse como estava realmente a situação no Brasil. Alguma semelhança com o momento atual? Pensem. Certo, gente? Nossa, o vídeo deu já 1 hora. Algumas questões para refletir, então, né? Sobre os desafios. Quais os maiores desafios, né? Além de ainda não serem conhecidos e divulgados, o maior desafio é medir o impacto que as ações causam sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, usando ferramentas eficientes, né, de avaliação e formas relevantes de divulgação dos resultados. A Agenda 2030 ainda depende de cada cidadão, como falei antes, precisamos de todos participando. Aí aqui uma ideia, né, de como, para refletir, como se engajar. Como é que eu posso fazer? Lembrando que o sucesso para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável depende da comunicação, convidar, engajar mais pessoas. Isso que eu estou fazendo aqui de comunicar, de explicar o que é, também é uma forma de engajar, porque vocês vão saber da existência desses objetivos, que vocês vão conseguir pensar eles em conjunto e vão inclusive conseguir pensar eles dentro da área de atuação de vocês. E aí, aqui algumas pequenas ações que dá para incluir na nossa rotina para pensar, por exemplo, a questão do combate ao desperdício de alimentos. Então, agora durante a pandemia, né, uma ação muito joia, arrecadar alimentos não perecíveis para doação de cesta básica. A gente observou várias organizações não governamentais fazendo isso, várias empresas, várias pessoas físicas, várias organizações religiosas fazendo isso também. A questão também de aprender a aproveitar de maneira integral os alimentos, né? Aquela questão da receitinha que usa a casca disso, usa a casca daquilo, aproveitar o alimento como um todo. Ter consciência sobre o desperdício também, se eu tenho condição de comprar os alimentos, escolher, eu não preciso comprar horrores para desperdiçar, para estragar, enfim. A questão também de construir hortas comunitárias, isso é muito bacana. É uma coisa que a gente quase não vê aqui em São Borja, são as hortas, as pessoas praticamente
é difícil ver uma casa que a pessoa tenha horta. Em alguns municípios do estado isso é muito comum. Como assim tu tem um terreno, tu mora numa casa e não tem horta? Né? E aqui não é uma questão cultural, mas acredito que é sim muito importante que se organize isso e que as pessoas possam pensar na alimentação desta forma também. Aí aqui esses sites vocês conseguem ter acesso a mais informações sobre a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Deixei também o material no Siga. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, mandem um e-mail ou um direct no @geografialinda que respondo vocês por lá também. Certo, gente? Obrigada, beijo.